6h30, vamos falar do esporte. Felipe Melo está aqui. Começou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e que clima legal, né, Felipe? Muito bom dia a você. Bom dia, Sil, bom dia, Pedro, bom dia para todo mundo. Clima de Copa do Mundo mesmo, né? Muito bacana, muito legal a presença de brasileiros lá nos Estados Unidos, a festa da torcida do Palmeiras na Times Square, o principal ponto turístico de Nova York. Parecia ali ao lado do Allianz. Parecia ali a Rua Palestra Itália, né? Foi muito bacana. A festa ontem também dos torcedores do Botafogo no estádio, na vitória do Botafogo por 2-1 contra o Seattle Sounders. O Botafogo começou bem a competição, vencendo, quer dizer, bem assim, jogando um bom futebol, principalmente no segundo tempo. Não, o Botafogo foi mal no segundo tempo, tomou um calor e quase tomou o empate do Seattle, que é o adversário mais fraco do grupo, mas venceu, conquistou os 3 pontos. O Palmeiras ficou no empate, 0-0 contra o Porto de Portugal, e o Gustavo Soler, o nosso enviado especial, repórter setorista do Palmeiras, está lá nos Estados Unidos e traz mais informações da estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Alô, Soler! Muito bom dia para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. A imprensa internacional analisa a estreia do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Porto no empate por 0-0. E de acordo com alguns dos principais jornais europeus, o Alviverde merecia ter saído com um resultado melhor diante da equipe portuguesa. O Verdão teve algumas oportunidades ao longo do jogo, mas parou no goleiro Cláudio Ramos e também na trave, e com isso somou 1 ponto dentro do Grupo A, mantendo tudo equilibrado nesta chave, já que o outro duelo entre a Al Ahly e Inter Miami também terminou em 0-0. Palmeiras, hoje às 5 horas da tarde, já inicia sua preparação para encarar a equipe do Al Ahly, jogo que acontece nesta quinta-feira, à 1 hora da tarde, também no MetLife Stadium, em New Jersey. Para este compromisso, a tendência é que o técnico Abel Ferreira mantenha boa parte da escalação que começou o compromisso contra o time do Porto, enquanto os egípcios não poderão contar com seu principal jogador, Eman Ashur, que acabou sofrendo uma fratura na clavícula e terá que passar por cirurgia, e com isso o meio-campista não tem condições de disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Valeu, Gustavo Soler, com as informações do Palmeiras. E olha, destacando, né? O Botafogo então venceu o Seattle Sounders por 2-1 ontem. Tivemos ainda Paris Saint-Germain 4 e Atlético de Madrid 0, 4-0 para o PSG contra o Atlético. Baile, né? Fora o baile. Não, baile quem deu mesmo foi o Bayern de Munique. 10-0 no Auckland City. Então, o Auckland é meio time amador, assim, né? É diferente de enfrentar o Atlético de Madrid, não, né? sim, com certeza, né? Mas o Paris Saint-Germain venceu a Internazionale de Milão numa final de Champions League por 5 e agora vence o Atlético de Madrid, um time de um argentino que realmente tem geralmente seu sistema defensivo como o ponto principal, tomando 4-0 do Paris Saint-Germain, que entra como um dos favoritos para conquistar o título. E no sábado, no grupo do Palmeiras, na estreia da competição, a inauguração, a primeira partida teve Al Ahly 0, Inter Miami também 0. Hoje, a agenda de hoje, às 4 da tarde, tem Chelsea contra o Los Angeles, jogando hoje às 4 horas da tarde. A primeira partida é do grupo do Flamengo, tá? Chelsea contra o Los Angeles. Hoje, às 7 da noite, tem Boca Juniors e Benfica. Às 10 horas da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Flamengo contra o Esperance da Tunísia. São as partidas de hoje e a Rádio Bandeirantes acompanha o jogo do Flamengo contra o Esperance às 10 horas da noite, a estreia do Rubro Negro na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Super legal. O que mais? Vamos falar também de vôlei. Começamos com vôlei. Então, o Brasil venceu mais uma, 3-0 contra a Eslovênia. Ontem, vitória do Brasil, 3-0 contra a Eslovênia. E agora, o Brasil que teve um desempenho bom também contra a Ucrânia, vencendo por 3-2. Depois de estar perdendo os 2 primeiros sets, conseguiu 3-2 no final de semana, fez 3-0 na Eslovênia ontem. E ontem foi jogando contra o time mais bem ranqueado, né, desses jogos aí, terceiro melhor do mundo, a Eslovênia, e foi a melhor participação do Brasil até agora.
Porque tinha perdido de Cuba também por 3-2, né, naquele jogaço. E na primeira rodada venceu o Irã por 3-0 também. Mas assim, a seleção brasileira teve um bom desempenho ontem na Liga das Nações. Agora, mudando de esporte, vamos para a quadra. Vamos falar de NBB, Novo Basquete Brasil. O Franca venceu mais uma partida, 94-78. Tinha vencido na quinta-feira e depois venceu 83-73 no sábado. E agora, quarta-feira, o jogo que pode decidir o título para o Franca Basquete. Mais um título da história. Quarta, às 6h30, tem Franca e Minas para encerrar a série Jogaço do também. NBB. E na NBA, você confere na Band, na tela da Band hoje, o Oklahoma City Thunder contra o Indiana Pacers. Tá tudo igual, viu? 2-2 e vamos para o quinto jogo às 9h30 da noite na Band, na tela da Band, Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers, NBA. Fechou? Fechou. É isso. Então tá e bom. vamos seguindo aqui com mais informações no decorrer da nossa programação. Valeu, Felipe Melo. Um abraço, até amanhã. Até. Tchau, tchau. 6h36. O Pulo do Gato. O SUV híbrido mais